Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Está no ar, Proseando com Marcos Terra, o seu programa focado na valorização do capital humano. Gratidão a todos os participantes, a turma que curte, a turma que compartilha, porque esse programa é nosso, tem a alma humana. Então só temos que agradecer e hoje discorreremos sobre Em Busca de um Sentido para a Vida, um sentido profundo, com a Eulália Sombra. E vamos que vamos! Vamos que vamos! Boa tarde, Eulália. Boa tarde, Marcos. Gratidão aí por aceitar o convite de estar aqui conosco para falar de um tema tão importante em período de caos, né? Mas antes de falar sobre a busca de um sentido profundo da vida, quem é Eulália Sombra? Olha, independente das titulações, Marcos, eu sempre costumo dizer que eu sou só um ser humano ouvindo outros seres humanos, né? E eu não poderia estar aqui sozinha, né? Sem você à frente desse projeto. E também, antes de me apresentar, eu quero dizer que a gente tem o privilégio de ter uma parceira, né, que está fazendo a interpretação em Libras dessa palestra, Lúcia Maria. Ela Piauiense, né? Piauiense. Nordestina. Psicanalista clínica também. E ela é uma pessoa, assim, que me acompanha, né? A gente tem uma parceria muito bacana, trabalhamos com pessoas surdas do DF em torno, então a gente tem um trabalho já há longos anos. E te digo uma coisa, é o primeiro programa do Proseando com Marcos Terra que temos uma intérprete em Libras. Lúcia, aquele abraço fraterno. Bom, vamos lá. Vamos lá. A minha formação, a minha primeira formação é serviço social, eu sou assistente social de formação, e na busca dessa escuta qualitativa e ativa, especial, né, junto à população em sofrimento, eu fui para o campo da saúde mental. Então, eu fui fazer a psicanálise clínica. Na psicanálise clínica, fui buscando outras formações, né, como especializações em saúde mental, em educação, e o doutorado em psicanálise clínica com ênfase em suicidologia. Foi aqui no Brasil o doutorado ou foi fora? É um doutorado fora, ele tem uma chancela no Brasil, Sim. Portugal e Irlanda. Uhum. E a gente trabalha muito essa questão da prevenção do suicídio, né? Tanto é que essa minha fala hoje, ela vem nesse sentido da busca do sentido da vida, né? Que também é uma forma de prevenção. Eu também sou auriculoterapeuta, crânio-acupunturista, sou palestrante, sou escritora, sou professora universitária. É mãe? Sou mãe de 3 filhos maravilhosos, Tiago e Camila, que está lá em Portugal, o Tiago está lá em João Pessoa e o Caio, que está aqui em Brasília. Tenho projetos na ONU, né? Tenho projetos com crianças e adolescentes, então tenho escritos técnicos e livros também, né? O último livro é Ouse Reinar, que eu escrevi com mais 11 escritoras, em que eu trago o processo do luto. E o luto, ele não é só por morte, o luto são muitas situações que você vive. Sim. Que você não entende que é um luto, mas é um luto, né? Eu sou coordenadora do Movimento Nacional da Rede Escolha Viver, então eu faço formação de voluntários para prevenção ao suicídio, do Revivas, e coordeno o Departamento de Serviço Social e Saúde Mental do Instituto Nossa Senhora do Brasil, que é um instituto de atendimento a pessoas surdas. E criei agora, com esse processo de guerra que está acontecendo no Oriente, eu tenho um projeto hoje que é para emergência emocional, um grupo de apoio. Eu atendo hoje mais de 20 mulheres, né, que estão lá em Israel em sofrimento, muitas brasileiras, muitas judias, que a gente dá todo esse atendimento. Atendo mais 8 países, né, e os meus atendimentos hoje são online e presencial, né, e a gente vai somando esse trabalho na busca de melhorar e deixar um legado.
Como é que você consegue conciliar tudo isso? Porque 1000 atividades. Mulher Maravilha? Organização, planejamento, eu sempre costumo Porque muita dizer, coisa você faz, impactante, né? Mas todos, eu consigo fazer, Marcos, uma coisa que eu chamo transversalidade. Certo. Porque eu trago isso desde a universidade. Eu formei pela Universidade Católica e ali estudando as políticas públicas, muitas vezes as pessoas se questionam, mas como é que você consegue pensar esporte e saúde mental? Como é que você consegue pensar educação e economia, né? Então, essa transversalidade dos temas em que você pensa, né, os temas e traz para a realidade, tenta trabalhar muitas vezes o grupo focal, né, em que você consegue ter um impacto maior, isso é uma habilidade que eu desenvolvi, né, e eu sou muito grata por conseguir trabalhar sistematizando tudo isso, né? Perfeito, muito bom. Vamos pedir aqui o comercial do programa, o nosso comercial social que mantém o nosso programa. Dona Coruja, por favor, libere o comercial para nós. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Ei, eterna Eliane Colado. E já aproveitando aqui, Eulália, nós estamos com um projeto também para manter o programa, além dessa rifa simbólica, as minhas palestras nas instituições, nas organizações, para falar sobre descascar a cebola, no sentido metafórico, e os 5 A's da terapia junguiana. Então é mais um meio que nós encontramos para a gente continuar com esse programa maravilhoso e receber pessoas maravilhosas. Porque a sua contribuição, né? Você falando tantas coisas boas que já falou antes e vai continuar falando e vai enriquecer o nosso trabalho e assim por diante. Eu fiquei muito emocionado quando você me falou dessa assistência para essas mulheres de Israel, desse conflito no Oriente Médio, né? E que bom se outras pessoas também pudessem dar essa assistência, essa terapia para as mulheres palestinas que estão perdendo filhos. É uma tragédia. Como é que você tem como mensurar o trabalho que você está fazendo e outras pessoas também que estão fazendo para atender essas pessoas do Oriente Médio, seja da Palestina ou de Israel, como o impacto, o significado no momento de vulnerabilidade? Me fale um pouco desse processo de atendimento. O que se percebe? Qual é a câmera? Essa câmera. O que se percebe, Marcos? Que essas mulheres, elas estão em sofrimento emocional para além do que a nossa imaginação possa pensar. Você imagine mulheres que têm irmãs que foram convocadas para a guerra, irmãos que foram convocados para a guerra, maridos que foram convocados para a guerra, que a casa do lado explodiu, que alguém tentou entrar e arrebentar a porta do bunker, né, em que ela estava lá. Mulheres que não conseguem falar para os seus familiares o tanto que dói, o tanto que está doendo e o medo que ela está sentindo, porque ela é forte, ela tem que ser forte. Então, ela luta também com todos esses processos. E o que essas mulheres precisam? Espaço de fala. Elas precisam ter os seus sentimentos, o seu desespero, as suas emoções ali validados, né? Então, quando ela se sente validada no que ela está sentindo, ela pensa com ela, né? Então, isso é real, né? Eu estou vivendo e alguém está me ouvindo. Então, ali a gente trabalha algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas a gente leva para o privado, né? Porque o atendimento é em grupo. Sim, em grupo, né? Em grupo, virtual. Mas aí, em algum momento a gente chama ali para o privado, quando a gente percebe mais uma fragilidade, porque tem coisas que
nós, seres humanos, a gente vai conseguir falar para o melhor amigo, vai conseguir falar para o pai, para a mãe, para o marido, para o filho, mas tem coisas que a gente só vai conseguir falar com um profissional, né? E o bom profissional, ele leva consigo o manto da ética, né? A ética em que ela não julga a dor do outro. Porque a dor do outro é mensurável, né? Eu estou pensando assim, essas mulheres de Israel estão tendo assistência, né? A terapia da escuta. E as mulheres, né, da Palestina? Como é que fica a situação, seja da Palestina ou de onde for, que não tem essa assistência, não tem alguém para ouvi-las, né? Como é que funciona? Tem outras instituições, em São Paulo mesmo, tem uma instituição que é muito ligada, né? E elas fazem um trabalho do estilo CVV, em que a pessoa liga, ali ela descarrega suas dores, emoções e medos, mas ali não fica nenhum registro. Então, as pessoas que atendem ali, os voluntários, eles não sabem quem ligou, o número que ligou, então é uma coisa muito assim, é só para o desabafo, só para descarregar aquela dor. Meu projeto é algo diferente, né? É um projeto em que vai se criando um vínculo, né? É um projeto gratuito, eu atendo essas mulheres gratuitamente, né? Parabéns. E a gente faz esse trabalho no sentido de dar essa contribuição. E esse trabalho ele tem sido importante porque ele tem ajudado indiretamente. Porque quando essa mulher se estrutura emocionalmente, toda a família ganha. Ganha, né? É sistêmico. É sistêmico. Entende? Vamos pedir a Dona Coruja. Dona Coruja, libera aí as imagens do trabalho da Eulália Sombra. Quanto tempo nessa caminhada, Eulália, de desenvolvimento humano, de assistência? Eu acredito que desde a infância. Sempre essa preocupação com o outro, né? De doar, de ajudar. Eu sempre fui considerada, porque eu fui criada por avó. Né? Minha avó Aldenora, que faleceu, mas a minha avó sempre falava assim, menina, você era muito pequena e você já estava querendo curar a dor das pessoas. Então, se o seu irmão ia apanhar, você entrava na frente para que não batesse no seu irmão. E aí eu fui crescendo e o serviço social, em 2002 eu caí de paraquedas na área social. Era da área, eu era bancária. Mesmo? Né? Eu era bancária. Então, mexia com finanças. E aí caí em 2002 na área social. E aí ali eu fui conhecer a realidade do Brasil, porque eu trabalhava com todos os municípios do Brasil. Sim, sim. Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, CONGEMAS. E foi num momento ali muito, muito importante na minha vida, em que eu me senti muito agraciada. Uma amiga, uma melhor amiga, ela me ligou um dia e falou assim, olha, vem aqui que a gente tem uma reunião no Hotel Nacional, eu quero te apresentar uma pessoa. E assim, eu não sabia nada da área social. E ela me apresentou essa pessoa, eu estava desempregada na época, com uma filha pequena, e aí ela, e um outro maiorzinho, ainda não tinha um menor. E aí ela falou assim, olha, presidente, estão aqui todos os documentos, os disquetes, naquela época eram disquetes, da instituição, estatuto. Então, quem vai continuar esse trabalho só pode ser a Eulália, porque se não for ela, eu não vou dar para ninguém, eu estou saindo. Ela pediu demissão do emprego dela para me dar o emprego dela. Olha só. Então, essa pessoa, ela me ajudou a escrever a minha história na área social, né? E ela, para mim, é uma inspiração. Certo. Né? É uma grande inspiração. Mas, Eulália, assim, você terminou o doutorado em saúde mental. Qual foi assim, a contribuição mais impactante que você vê com o estudo do doutorado para o teu dia a dia como profissional, como mulher, como companheira, como mãe, enfim? A gente vive de erros e acertos, né? A gente não acerta o tempo inteiro. Mas eu penso que o ser humano ele está em desenvolvimento até o último segundo da vida. O seu coração vai parar, o seu rim vai parar, né? O seu pulmão vai parar, mas o seu cérebro ele vai ser desligado em último minuto, em último segundo. E é nessa busca desse desenvolvimento que eu espero até o último minuto da minha vida, está nesse desenvolvimento. Eu estou sempre aprendendo. Sim. E o que isso traz? O que é esse aprendizado? Que é diferente de informação. Você ter um monte de informação, isso não te capacita. Um HD acumula informações. Não é? Só acumula. Você tem que buscar conhecimento, colocar em prática. Ninguém pode dizer a mim que eu não sou capaz. Só eu posso dizer.
né? Eu fui fazer uma formação em cranioterapia, em que as pessoas falavam assim, não é possível, como é que você não vai fazer uma pós-graduação, mas vai fazer um curso de formação? Eu falei, é um sistema, eu confio no meu capacitador e eu sou responsável pelo que eu faço. E tem impactado a vida de pessoas, né? O doutorado, o que ele traz? Ele me dá ferramentas, até por conta das pesquisas, para que eu consiga ajudar mais e mais pessoas, porque 90% dos casos de suicídio são preveníveis. Perderíamos mais pessoas se mais pessoas se interessassem, né, em trabalhar esse tema, que hoje é um tabu, né? As pessoas têm perdido o sentido da vida, né? Com o fim de um relacionamento, com um baque financeiro, a perca de um emprego, um ente querido que perde. Então as pessoas vêm entrando num processo de sofrimento em que fica muito cansada, em que o seu corpo cansa, sua mente adoece, as suas emoções falam por si, né? Então, compreender isso no contexto da psicanálise clínica, né? Utilizar ferramentas em que você possa ajudar aquele ser humano a se entender e voltar no passado que machuca, porque nem sempre você vai se curar no lugar que te adoece, mas necessariamente você vai precisar mudar, voltar nesse lugar de dor para você ressignificar. Eulália, né? assim, você falando tudo isso é muito bonito e eu acompanho você já há um bom tempo e percebo que o que você fala você coloca na prática, não Sim. é só meramente teoria. Quando te convidei para fazer aquela palestra para aquelas mulheres do assentamento, Chapadinha, no campo, na zona, para quem não é de Brasília, né, na área rural de Brasília. Como você avaliou aquele momento? Naquele momento ali foi mágico, porque você tem a pessoa que tem um doutorado, que faz doutorado, conclui o doutorado, e ao mesmo tempo está à disposição para um trabalho com mulheres do campo, semi-analfabetas, que mal sabem escrever o nome, e você está ali à disposição em busca de servir a um propósito maior. Como isso é gratificante, porque é muito raro encontrar pessoas assim. Tá? Geralmente quem busca o doutorado termina ficando muito elitizado, muito, aquela coisa muito, infelizmente, né? Claro, estamos generalizando. E você é um caso, né, que sai do quadrado, como diz a história. E por que tudo isso? Porque é a tua própria história. Então, a minha história de vida, né? A minha história de vida, ela é... Eu tenho muito orgulho da minha história de vida. Porque é uma busca de um sentido maior para a vida. Sim, que é eu tenho muito temática orgulho da minha história de vida. A minha história de vida não é qualquer história de vida, né? Eu venho de uma família de 3 irmãos com deficiência, que hoje eu cuido, né? Perdi a mãe, perdi minha irmã, né, para o câncer. Eu cuido do meu pai de 85 anos. Isso não é peso. Eu me preparei para cuidar dessas vidas, né? Eu trago histórias de olhar para essas mulheres do campo e levar uma mensagem que elas possam entender meu diálogo. Eu estudo muito para isso, para que a minha oratória, que eu seja eloquente para elas, para que elas consigam entender o meu recado, busquem o sentido da vida no que eu estou dizendo, né? Então, olhar para aqueles seres humanos, qualquer pessoa que chega no consultório, eu vou olhar para além do que a realidade apresenta, porque a pessoa não é só a dor, ela é toda uma história de vida, né? Ela as alegrias, são as tristezas, as vitórias, as derrotas, as amarguras. É aqui completa esse ser humano, que monta esse ser humano, exatamente, né? Então ele não é só o problema, né? Vamos lá, vamos agora para as perguntas, né, dos internautas. Sim. Nós temos aqui a Luciana Castro. O que leva a maioria dos seres humanos a não encontrarem um sentido para a vida? Luciana Castro, muito obrigada, aqui de Brasília. E aí, Eulália? Então, essa busca do sentido da vida é algo muito pessoal, né? Por isso que eu digo que essa coisa da comparação, ela é muito ruim. Até mesmo quando os pais, né, comparam os filhos. Olha, o seu irmão estuda tanto que ele conseguiu chegar lá onde quer, né? Olha, a sua irmã, a sua tia, né? Então, para o sentido da vida, para cada ser humano, ele tem um significado. E muitas vezes essa história se perde nessa linha do tempo por conta dos traumas, das falsas crenças,
né, daquilo que foi implementado naquela mente. Uma mãe que fala para uma filha, minha filha, você nunca vai ser feliz sem ter um homem do lado, sem ter uma companheira do lado, entendeu? Porque ela vai levar essa né? crença de uma pessoa que ela tem que honrar, né? Então, se ela não segue... Ontem eu recebi uma paciente no consultório que ela fala assim, eu jurei a meu pai que eu não vou me separar. Ele me pediu no leito da morte que eu não separasse, mas o meu marido é abusivo, o meu marido me trai, o meu marido, eu sofro violência psicológica, porque ela está honrando. Sim. Então, essas falsas crenças, esses traumas que estão muito arraigados ainda, né, que vem sendo perpetuado por toda a história de vida dessa pessoa, dificulta muitas vezes ela buscar o sentido da vida. Sim. Dificulta, né? E o que é o sentido da vida? E assim, você está falando aqui, eu tô com na minha tela mental aquela dinâmica que você fez lá no campo, no assentamento Chapadinha, de uma coisa tão singela e tão profunda, onde uma mulher do campo coroa a outra, né? E os atributos que ela representa para a comunidade. Sim. Eu fiquei impactado, que é fruto do livro, né? Do livro que você é escritora junto com outras mulheres e tudo. Sim. Eu falei, como é tão singelo aquilo e significativo, né? De reconhecer na comunidade a importância que aquela mulher tem para aquela comunidade. E você percebeu naquele momento em que eu disse assim, aqui tem mulheres, mas tem homem. Né? Coroe esse homem. Sim. E assim, foi muito bonito de alguém dizer assim, olha, eu te coroo porque eu reconheço a tua história de vida, eu sei o tanto que você lutou por essa comunidade, eu reconheço em você uma liderança, eu reconheço em você um bom pai. Quando aquela avó coroa a filha, a netinha, na verdade. Isso, né? Então, assim, ela nunca ouviu. Quantas vezes aquela pessoa esperou reconhecimento pelo que estava fazendo, porque nós, seres humanos, a nossa busca maior nessa existência é uma só, Marcos, ser amado. Exato, né? E assim, vou até pedir a Dona Coruja, porque foi um momento mágico. Dona Coruja, libera as fotos lá do coroamento, da dinâmica que a Eulália fez lá no campo com as mulheres do assentamento. Inclusive o Ari foi o primeiro assentamento aqui no DF, né? Ele é um desbravador, um pioneiro. A história dele nos motiva, né? Sim. E assim, um homem sábio, um homem que entende de Constituição, do direito que tem de ter a terra para plantar, né? Nós temos daquele assentamento, tanto eu como você, assim... rejuvenescido, exatamente, né? Bom, vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. A pergunta é da Olívia Santos, de Brasília. Quais as principais doenças que podemos ter pela falta do sentido da vida? Olívia Santos, de Brasília, muito obrigado. E aí, Eulália, quais são as principais doenças? As principais doenças, quando não se tem esse sentido da vida, né, enquanto você não tem um propósito, não tem um chamado, muitas vezes o propósito está ali do seu lado, né? Muitas vezes o seu chamado está ali no seu dia a dia, mas o sofrimento é tamanho. Você está tão no meio do furacão que você não consegue ver uma saída. Situações como depressão, o desvalor da vida, né? É muito comum. A própria anorexia, a bulimia, a síndrome do pânico, são doenças muito comuns para pessoas que não têm uma razão por que acordar. Sim. Ela vai dormir em sofrimento emocional, ela acorda, ela toma café, ela almoça, sempre pensando que a vida não vale a pena. Então esse desvalor é constante, né? E é dolorido e dói, né? E não tem como você dizer a uma pessoa dessa, levante e ande. Você não fala para uma pessoa com uma fratura exposta, levante e ande. Você fala? Tem como. Você não pode falar isso para uma pessoa que está com uma dor que é invisível, porque depressão, para muitos é frescura. Você não levanta porque você não quer. Não é isso? E, no entanto, é uma dor que corrói. É uma dor... O pânico é algo que te paralisa, porque é o medo. Né? A ansiedade é uma doença do século, a ansiedade é um aligeiramento do futuro, em que você não percebe que o seu futuro é algo que é a única coisa intacta em você. Mas o seu sofrimento é maior. E esse aligeiramento em que você está querendo chegar nesse lugar, e que muitas vezes não é o que você está pensando, você chega lá, acontece as coisas... E não é nada do que você imaginava, porque aquele aligeiramento, aquele sofrimento só está na sua mente.
Certo. Assim como o passado, né? Que não é essa prisão, não é um cárcere em que você joga a chave fora e fica lá para sempre, né? Então, viver o hoje, né? Buscar um sentido, né? Fazer coisas boas. Eu sempre dou alguns conselhos e no final eu vou dar alguns conselhos. Tá certo. Eulália, vamos para a terceira e última pergunta, Sim. antes da pergunta do olho do furacão. Por que muitas religiões não trabalham a valorização da vida e focam apenas em salvar a humanidade do pecado? Porque este pensamento vigente e retrógrado existe em muitas lideranças religiosas. Sérgio Ribeiro, de Brasília. Obrigado, Sérgio. Então, essa é uma questão que também, assim como o sentido da vida, ela é, que eu digo que é uma questão muito pessoal. As religiões em si, eu aprendi isso muito na antropologia, na Universidade Católica, quando eu fazia serviço social. O olhar de cada religião, todas buscam o mesmo lugar, né? Tem diferentes nomes, mas ela busca um lugar. Mas muitas vezes os pensamentos são muito engessados, né? Parou-se no tempo. É como você olhar para uma escola, você hoje tem, vamos lá, a educação tem mais de 200 anos, se você olhar para uma sala de aula, ela continua as cadeiras... Uma atrás da outra. Não é? Em fileiras. Exatamente. Então, muitas vezes as religiões, eu não estou falando de nenhuma religião, né? Eu não estou falando de nenhum líder religioso, precisam romper essa barreira do preconceito, romper esses padrões que precisam ser ressignificados, porque estão perdendo fiéis, estão perdendo pessoas ali da sua comunidade. Se você conversava com um frei ontem, que ele disse que na Amazônia, tanto faz ter uma igreja católica aqui, como ter uma igreja evangélica aqui, para eles tanto faz, a comunidade tanto faz, porque já não leva. Sim. Eles não se reconhecem naquele processo. Então, assim, percebe-se isso, né? Porque ainda não há uma mudança desse paradigma. Existem, claro que, movimentos religiosos maravilhosos que têm tratado dessa elevação do ser humano. E você, como espírita, você pode falar muito melhor do que eu, né? Como é que você vê essa questão? A valorização, acima de tudo, da capacidade humana, né? Porque estamos aqui na Terra para quê? Qual o sentido da vida? De onde é que viemos? Sei que viemos de algum lugar. Para onde é que vamos? Sei que vamos para algum lugar. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Eu uso muito a expressão com os meus alunos da universidade, caramba, carambola, né? É uma expressão tipo assim, porque a gente se perde no processo. Então, assim, o teu discurso, a tua narrativa, como uma grande profissional, que admiro muito o seu trabalho e tudo, de resgatar nessas pessoas qual é o sentido da vida. Porque senão a gente cai no buraco, no vazio. Sair da mácula dessa coisa do julgamento. Sim, sim. Né? Porque somos seres humanos e passíveis de erros e acertos. Porque essa coisa do julgamento, de colocar nas caixinhas, né? Se você não responde a essa expectativa, então você não se adequa a essa determinada religião, a esse determinado movimento religioso. Então, onde que a gente vai conseguir incluir muitas pessoas que não se encaixam nessas caixinhas? Exatamente. Né? Bom, Eulália, vamos agora para a pergunta, o olho do furacão. Até sugiro você tomar um pouquinho de água, porque a pergunta vem com toda a força, né? Sim. Vamos pedir a Dona Coruja para liberar a pergunta, o olho do furacão. Libera para nós, Dona Coruja, a pergunta, o olho do furacão para Eulália Sombra. Eulália Sombra, em que momento, de tantos anos, enquanto terapeuta, enfim, você, ao olhar para o paciente ou para o cliente, porque você também é uma junguiana de mão cheia, né? Você sentiu assim, a doença do paciente reverberando em você. E esse processo terapêutico com o cliente ou paciente, a própria Eulália passando pelo processo de autocura. Me fala um pouquinho, já passou por esse processo? A grande questão, eu vou te falar uma coisa que é forte também, é o olho do furacão. Eu sou uma mulher que eu fui forjada na coragem, porque eu tenho pai corajoso, tenho mulheres corajosas, né? O problema vem, a situação vem e eu não encosto na parede, engulo ele e não reclamo pro resto da vida. Não, eu enfrento. Eu olho, analiso e vejo qual a solução que eu tenho, quais são as ferramentas que eu tenho. O que você está falando é da transferência e da contra-transferência. Sim. Muitos profissionais vão fazer o estudo da psicanálise, da psicologia em busca de cura.
Essa é a grande questão, né? Eu nunca tive esse problema no consultório, porque eu não esqueço quem eu sou. Sim. Essa é a grande questão. Você não pode esquecer quem você é, porque se você não sabe quem você é, o outro vai dizer. Vai disparar em você gatilhos, né? Por conta o sofrimento é dele. E eu tenho um filtro, sabe aquele filtro de barro lá da fazenda? Uhum. Eu tenho esse filtro dentro Vai de se mim, porque eu filtrando. sei o que é meu e o que é do outro. Eu não carrego. Eu não carrego. Né? Eu não levo o paciente para o meu travesseiro. Isso eu aprendi já sendo assistente social. Porque senão eu não viveria, eu viveria em pânico, em desespero, querendo abraçar o mundo, e a gente não dá conta. Não dá conta. A gente é o que a gente consegue ser, né? Então, para mim, é muito tranquilo. Claro que você... Mas existem pontos, elementos de identificação. Já passei por esse processo. Sim, tipo, você não perde a sensibilidade, não é sim, isso, né? Sim. Você fica... Porque você tem empatia, né? Uhum. Algumas pessoas você vê uma forma melhor, de outras ferramentas ali para ajudar. Mas histórias de vidas parecidas, sim. Mas Sim. não... Assim, eu Sim. tenho muita tranquilidade Não, de dizer que isso não me afeta. Então, muitas vezes, até de profissionais, colegas, em que chegam com críticas, né? Como é que você vai fazer isso, né? E assim, o que você fala não me representa, porque eu sei quem eu sou, né? Então, o próprio atendimento em si, eu tenho que ser a profissional. E assim, sabe aquela coisa de guardar a sua dor? Sim. Sem se violentar. É exatamente onde eu queria chegar. E cuidar da dor do outro com proteção. E pense o médico entrando em um centro cirúrgico, ele não vai colocar a luva, não vai usar a API, não vai usar tudo. Assim somos nós temos que fazer a nossa acompanhamento, a nossa análise também, né? A gente tem estudo e tripé para isso, então tem que estudar sempre, tem que fazer análise sempre, né? E muitas vezes a análise a gente... mas você é terapeuta e faz terapia? Sim. E às vezes não é nem por questão minha. Eu vou levar um estudo de caso para o meu terapeuta, em que ele vai me ajudar a pensar fora ali daquela caixinha. Porque eu sou junguiana e eu trabalho de forma mais holística. Eu trabalho para além do que a realidade apresenta. Né? Muito bom mesmo, né? Eulália, mas que, olha, é muito gratificante ouvir você com toda essa bagagem que você tem. E acima de tudo, essa empatia, né? De se colocar, de entender a dinâmica humana, porque não é fácil, né? É uma troca, é um escambo. Sim. Nós temos aqui uma singela homenagem, né? Que graça. Do programa Proseando com Marcos Terra. Gratidão, né? Espero Marcos. que você goste desse singelo mimo. Olha... cheio de guloseimas vegano e a canequinha. E você passou pelo nosso programa, somou, contribuiu. É disso que o mundo está precisando, terapia do afeto, né? Bacana. Eu tenho canecas terapêuticas, né? Palavras terapêuticas. Sim, eu tenho uma linha de canecas que eu também vendo lá no meu Instagram. E isso aqui para mim tem muito sentido. Gratidão. Tá? Gratidão profunda. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não sei se a gente já está caminhando para o fim, mas eu quero te dizer que... deixar 3 conselhos aqui. Sim, vamos. Né? Eu quero dizer para você que está aí em sofrimento e que você ainda não encontrou o sentido da vida para você, olhe para dentro de você, lembra de tudo que você já passou para estar até aqui, né? Lembra de ser uma pessoa boa, independente do que o mundo faça com você. Não se aparte da sua fé, independente, eu não estou falando de religião, estou falando da sua espiritualidade, da sua conexão. Né? E não se aparte dos seus amigos. E os amigos é o pai, a mãe, o irmão, o amigo antigo, o amigo novo. Porque essas pessoas em que você consegue construir memórias afetivas é que vão sustentar a sua caminhada no caminho que precisa ser caminhado. Um beijo no coração, fiquem bem. O meu Instagram vocês vão disponibilizar. Isso, vou colocar Eulália Sombra. E você atende online? Atendo online. Vou botar o seu contato e tudo, Sim, viu? gratidão profunda. Marcos, você é uma inspiração para mim. A recíproca é verdadeira. Obrigada. Vamos brindar para fechar com chave de ouro o nosso programa. Gratidão e vamos que vamos!